conversar um pouco sobre a dinâmica de doenças dessa safra de soja, que foi uma safra mais seca para várias regiões do Rio Grande do Sul, como o estado até como um todo, que deu uma diferença principalmente no tocante à ferrugem da soja. A gente observou que esse ano, lá no início da safra, nós tivemos um inóculo de ferrugem, tinha esporos no ar, porém nós não tivemos condições da doença se instalar na lavoura, especialmente para aquela janela muito quente de dezembro, onde nós tivemos temperaturas muito elevadas e um período muito seco, que proporcionou, além de impedir que a ferrugem esporulasse, se multiplicasse de forma adequada, em virtude de temperaturas muito elevadas, acima de 30 graus, também as noites quentes não houve formação de orvalho. Então nós tivemos semanas próximas ao Natal que não houve formação de orvalho, ficamos mais de 5 dias sem folha molhada e sempre eu ressalvo que o esporo de um fungo é como se fosse uma semente de soja. Se ele cair sobre uma folha de soja e a folha estiver seca, ele não tem água para germinar, iniciar a infecção e iniciar a doença. Então justamente essa safra no Rio Grande do Sul, a ferrugem ficou atrasada, ela começou a surgir em lavouras comerciais a partir da regularização das chuvas de janeiro, 10 de janeiro. Os primeiros focos detectados em lavouras comerciais foram agora, em início de fevereiro, fim de janeiro, só que novamente em fevereiro, temperaturas elevadas, falta de chuva, falta de molhamento, nos dão que esse ano nós temos uma safra com uma ferrugem fraca e em geral os produtores fizeram ainda um bom manejo de fungicidas. Então um ano diferente do ano passado, onde nós tivemos uma ferrugem forte e um manejo de fungicida quase não atendendo, tanta agressividade que foi a doença, por muita chuva. E esse ano mais seco, uma ferrugem epidemicamente mais fraca, mais fragilizada, por não conseguir se multiplicar rapidamente, e um manejo de fungicidas que funcionou muito bem. Quando a gente olha para uma conjuntura nacional, a gente observa justamente que a partir do Paraná para o Cerrado teve uma janela de setembro a outubro muito seca, que em média atrasou quase 30 dias a janela principal de semeadura de algumas regiões do Cerrado, fazendo com que a semeadura da soja fosse mais tarde, possibilitando uma janela de exposição mais alta ao inóculo da ferrugem. Aliado a isso, uma safra ótima de chuvas, com muitas chuvas, então observamos que esse ano se reverteu um caso que a gente observava de outros anos, que a ferrugem era forte aqui no sul, fraca no Cerrado. Esse ano nós temos uma ferrugem mais presente no Cerrado, especialmente a região de Parecis, região de Sorriso, Bahia, e uma ferrugem mais fraca aqui no sul, dando uma divergência nesse cenário. Além de ferrugem, outra doença que tem ganhado espaço nacionalmente, em várias regiões tem sido um problema de manejo, com dificuldades de manejo e muita agressividade, produzindo perdas significativas de produtividade, é o crescimento foliar cercóspora. Uma velha doença de final de ciclo, hoje com mais de uma espécie do patógeno causando o problema, sendo uma doença complicada, que muitas vezes a última aplicação é frágil ou sem um reforço adequado para o controle dela, e em várias regiões, como vai ser o caso do Rio Grande do Sul esse ano, que fica um pouco mais seco, um pouco mais quente, não é ferrugem o problema, acaba predominando cercóspora, e o produtor, no intuito de economizar fungicida por não ter uma pressão elevada de ferrugem, acaba perdendo um potencial produtivo, perdendo parte da rentabilidade por uma incidência muito agressiva de cercosporiose em soja.